Sim, com certeza, meu Senhor aqui está conosco aqui no sábado, gravando este culto, está com você aí no domingo, onde você está participando deste culto. Irmã Thalita, eu acho que não teria melhor cântico para começarmos um culto e uma expressão de adoração, uma verdadeira celebração ao nome do nosso Deus. É isso mesmo, Deus está onde você está, isso porque Ele está dentro de você, em casa, no trabalho, em qualquer outra atividade, neste momento, Deus se faz presente em sua vida. Uma palavra que nos anima diante do momento que nós estamos vivendo. Sejam muito bem-vindos ao ministério desta igreja. Se foi muito bom ter boa parte de vocês no culto desta manhã, domingo, melhor ainda é terminarmos este domingo, neste culto à noite, na certeza de que o Senhor está com todos nós e assim o fará no decorrer desta semana. Estamos presentes aí no seu ambiente, na sua vida, através dos cultos online. Estamos também presentes na sua vida, através das programações semanais. Estamos presentes também na sua vida através dos momentos de intercessão que a nossa igreja disponibiliza durante toda a semana. Saiba isso, nosso convidado e nosso visitante, e também membro da igreja. Se você precisar de algo nesta semana, nestes dias, aproveite esse tempo neste culto, mande a sua informação, mande o seu pedido, relate o seu sofrimento, a sua dor, talvez a sua angústia, e nós, ao término deste culto, enviaremos este seu pedido, esta sua palavra, para um grupo enorme de intercessores. E você poderá participar também desses momentos de intercessão. Quero sugerir a você para entrar no site de nossa igreja. Logo na primeira página, a página de entrada, do lado esquerdo, você verá informativo semanal. Temos ali o QR Code que você pode abrir, ou temos o anexo em PDF, que você também pode abrir. Você escolhe o formato. Neste informativo semanal, você vai ter todas as atividades do ministério de nossa igreja, são muitas atividades, e você terá também os links de cada uma dessas atividades. Acessando estes links durante a semana, no dia informado, você poderá participar de forma online dessas atividades. Inclusive, atividade de intercessão que nós temos. E não são poucas as atividades. No rodapé deste informativo semanal, nós temos a orientação sobre a conta bancária da nossa igreja para você entregar os seus dízimos e as suas ofertas. As ofertas missionárias e as ofertas para o celeiro. Chamamos de ofertas voluntárias e você terá essa oportunidade de fazê-lo. A nossa igreja precisa da sua participação nesse grande projeto de assistir a todos que estão precisando neste tempo. Na igreja, fisicamente, os membros da igreja e os visitantes têm à sua disposição o envelope de ofertas. Neste envelope, especifica para que finalidade você está entregando o seu valor, se dízimo ou oferta, qual tipo de oferta. É este envelope que eu estou com ele em mãos. Quero dizer a você que quando você fizer a entrega do seu dízimo, o depósito, a transferência bancária do seu dízimo ou das suas ofertas para missões ou para o celeiro de nossa igreja, programa que assiste as pessoas necessitadas com mantimentos e roupas, você deverá, por favor, indicar no seu depósito, ao enviá-lo para a tesouraria da nossa igreja, para que você está enviando os seus valores. Dízimo,
oferta missionária ou celeiro, ou os três, ou 2 destes, você fique à vontade. Mas é importante que você anote no envio do e-mail, para que ao chegar na tesouraria, a gente saiba para onde nós devemos direcionar o seu valor. A nossa igreja é extremamente correta quanto à questão das ofertas voluntárias. Nós vamos utilizá-la no local onde, no projeto que você decidir. Os dízimos serão para a manutenção do ministério de nossa igreja. Portanto, seja muito bem-vindo dentro deste grande e abençoador ministério. É muito bom estar com vocês. Gabinete pastoral, ministério de música, geração Pequenos Gigantes, ministério da juventude com jovens e adolescentes, ministério de missões, ministério de educação cristã com todas as aulas de EBD, tudo isso dentro do informativo semanal do lado esquerdo, na primeira página do site de nossa igreja. Normalmente nesses cultos nós temos utilizado um texto ou 2 textos, tudo junto, para completar a ideia que nós queremos para a unidade do nosso culto. Neste culto da noite, eu quero propor a você, para não só agora, mas também depois, você pensar sobre estes pequenos textos que encontramos no livro de Provérbios. Talvez você não saiba, assim como o livro de Provérbios não é só composto por palavras do rei Salomão, o livro de Davi, ou melhor, o livro de Salmos não é só composto por palavras do rei Davi. O que eu quero dizer para vocês é que essa sabedoria que a nós é ministrada pelo rei Salomão, estas que vamos ler neste culto, deve entrar na nossa mente, primeiramente. Depois ela deve soar em nosso coração, a fim de que, durante essa semana, não esquecendo destas palavras, destes provérbios, tenhamos uma vida melhor. Vamos ler alguns provérbios que são do rei Salomão. Diz assim, o primeiro deles, neste culto lemos: a preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Vamos ler juntos de novo? A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor, e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. De
graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor, e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai, pois ao fraco deu vigor, e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai ao Senhor. Ó Pai, esse momento que nós vivemos mostra para cada um de nós quão fracos somos e também, ó Deus, quão pobres somos diante de tamanha necessidade mundial. Nossos recursos parecem que não servem para nada, mas a gente quer confiar no Senhor, esperar no Senhor, a ponto de levantarmos no dia de amanhã certos de que um dia já se passou e o Senhor nos sustentou, e de que um dia há de ser vivido na sua graça e na sua misericórdia, na confiança de que o Senhor sustenta o pobre e de que sustenta o fraco. Nossa primeira oração agora, atitude, é o Deus dizer para o Senhor que realmente sim somos fracos, de que realmente sim somos pobres. Mas também, ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor que confiamos na riqueza que vem do Senhor e no poder que vem do Senhor para nos alimentar, ó Pai. As tuas promessas são inúmeras e elas são renovadas nas nossas vidas, e nós agradecemos por cada uma delas, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado os membros desta igreja, tem sustentado os seus familiares, ainda que em situações adversas, como muitos que já estão em hospitais, já estão sofrendo pelos parentes, pelos amigos que estão nos hospitais. Ainda assim, podemos confiar e contar com a sua ajuda e com a sua proteção. Por isso, ó Pai, a minha oração é de gratidão, como acabamos de cantar. Gratos somos ao Senhor pelo cuidado dispensado no nome precioso de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Como eu disse, algumas pérolas que a gente pode encontrar no livro de Provérbios. Esta é uma outra pérola que eu quero ler com você. Assim diz, portanto, o rei Salomão. Vamos ler juntos? Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo
dos céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar sabedoria do rei Salomão, que deve ser a nossa sabedoria. Leiamos juntos as palavras dele. O coração alegre traz belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa a passar. Quero ler de novo esse texto com você. Me chamou muita atenção esta versão. Vamos ler juntos? O coração alegre traz belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa a passar. Consiste tristezas dentro do meu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza pois tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venho apagar teu amor. Não temer, nunca vencer em teus apertos de vida, que Cristo é teu protetor. Que Cristo é teu protetor.
esta semana todinha, lembre-se desta palavra. Continuamos intercedendo pelos irmãos que estão precisando da nossa oração, da nossa intercessão. Nós vamos orar agora pela irmã Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lícia Figueira Machado, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Ataliba, Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima e Silas Soares Santos. Oraremos também pelo diácono André Marcelo da França. Ele e sua esposa Magda contraíram o coronavírus, e André está internado numa situação delicada. Vamos orar por ela, por ele e pelos 2 filhos, o Moisés e o Felipe. Vamos orar também em favor da irmã Edna Soares Ribeiro, nonagenária, que também está internada. Vamos orar também pelo consolo do Espírito Santo junto ao irmão Moacir Duarte Passos, que perdeu na segunda-feira a sua esposa, a irmã Maria das Dores Duarte Passos, mais conhecida entre nós como Dora Passos. Minha irmã Dora, no próximo domingo, faria 78 anos. Então está sendo... E o irmão Moacir faz hoje, no sábado, já comunicando isso no domingo, faz hoje também aniversário, e é um aniversário difícil de comemorar numa situação dessas. Mas o Senhor é poderoso, né, para agir em nosso meio, em nossas vidas, e Ele tem um plano para cada um de nós. A gente tem que orar, entregar e esperar a intervenção de Deus. Vamos fazer isso agora. E você também aí na sua casa, onde você estiver, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade de cultuar o teu nome. És maravilhoso e o nosso coração sabe disso, porque tem recebido de ti tanta bênção. Agora pedimos a tua orientação para estes irmãos cujos nomes foram aqui lidos. Pedimos que a tua graça os assista em todos os movimentos das suas vidas. Pedimos saúde para eles, pedimos a tua proteção. Pedimos pelo irmão André, que está no hospital, a irmã Edna, que está no hospital. Pedimos, Senhor, que eles sejam visitados por Ti, que Tu sejas o médico dos médicos ao lado deles, cuidando deles em todos os instantes em que ali estiverem. Oramos pelo consolo do Teu Espírito junto ao irmão Moacir Duarte Passos, por ele, por seus filhos, por seus netos. Pedimos a Tua graça estendida sobre o Teu servo, de um modo que nossa mente não consegue entender e muito menos explicar. Fala, pois, agora também ao nosso coração, enquanto lemos a Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos encerrar nossa caminhada com o apóstolo Paulo através da carta aos Romanos. Romanos capítulo 16 é o último capítulo, e os versículos finais, que vão do versículo 24 ao versículo 27. Leio a Bíblia, que assim diz: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las, as nações, à obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Fechando com chave de ouro. Ó Deus,
mais uma vez, nós te agradecemos esse tempo em que meditamos na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Muito obrigado, Senhor, pelas lições que a tua palavra nos proporciona. E agora pedimos que tudo isso que vimos seja aplicado aos nossos corações e seja assimilado em nossas vidas e se torne parte do nosso comportamento. É a nossa oração, pedindo que nos fales agora, em nome de Jesus. Amém. Os últimos versículos da carta de Paulo aos Romanos constituem aquilo que tecnicamente se chama uma doxologia. Uma doxologia. E o que é uma doxologia senão um canto de louvor, uma expressão de adoração do crente junto ao seu Criador. Termina assim esta carta magnífica, dando glória ao único que é digno de glória receber. Paulo termina então exaltando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus, a glória de Deus. E, meus irmãos, francamente, eu não conheço maneira melhor de se concluir uma atividade, de se concluir uma obra, senão esta de adorar a Deus. Toda atividade, aliás, em que o crente se envolve, deveria terminar assim. Toda atividade em que você se envolva deveria terminar em culto. Nós estamos muito mal acostumados a pensar em culto apenas domingo de manhã, das 10 às 11h30, ou domingo às 19 horas até às 20, 20h15, 20h30. Acostumamos a pensar em culto em momentos específicos. Esse é o culto coletivo. Mas a experiência de culto deve ser constante na vida do crente. Então, toda atividade que ele conclua deveria ser concluída com a atitude da adoração. E vamos imaginar quantos vícios seriam evitados se nós terminássemos, se usássemos por critério terminar cada atividade nossa perguntando, no final disso tudo, vou poder adorar a Deus? Como seria diferente, a qualidade moral do mundo seria diferente se cada um de nós, ao concluir ou antes de fazer alguma coisa, pudesse perguntar, será que no final dessa atividade, do jeito que eu estou conduzindo-a, vou poder transformar tudo numa palavra de adoração e de culto a Deus? Paulo está terminando então a sua carta aos Romanos e nesta carta ele alinha alguns motivos pelos quais ele vai adorar a Deus. Ele coloca aqui algumas das qualidades de Deus que suscitam nele o desejo da adoração. E a primeira qualidade que a gente vê em Deus aqui e que suscita em Paulo, como deve suscitar em nós o desejo de adorar, é o fato de o nosso Deus ser, em primeiro lugar, um Deus compassivo. Um Deus compassivo, diz o versículo 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça, a misericórdia, a compaixão de Deus, e isso mostra para a gente que nós servimos a um Deus compassivo, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. E Paulo gostava de terminar as suas cartas, muitas delas ele terminou, lembrando isso, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. E eu acho que é interessante esse término, porque eu acho a expressão, a graça de nosso Senhor, eu acho que essa expressão aparentemente esconde uma contradição.
aparentemente esconde uma contradição. Porque quem examina os livros de história, história do Brasil, história do mundo em geral, e depara o relato dos escravos, dos períodos tristes da escravidão, seja no Brasil, seja em outro lugar, quase sempre a palavra graça não está ligada à palavra Senhor. Porque geralmente os senhores tratavam os seus escravos com muita crueldade até. Há histórias terríveis, histórias de arrepiar os cabelos, como diz o povo, do modo como muitos senhores tratavam os seus escravos, e não era com compaixão, não era com graça. Mas aqui a gente encontra Paulo dizendo, e ele gosta dessa expressão, a graça do Senhor. Parecem ideias antagônicas, parece que são palavras incompatíveis para caminharem juntas. Elas não se dão muito bem. Há uma incompatibilidade de gênios entre elas, graça e Senhor. Mas, no entanto, na expressão, a graça do Senhor Jesus Cristo, aí tudo muda, porque Ele não nos tratou, não nos trata, não nos tratará com crueldade, mas com misericórdia, com paciência, com gentileza, com amor. É uma forma diferente de tratar as pessoas, nós vemos no Senhor Jesus. Eu me lembro de uma história acontecida na vida de Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes da República dos Estados Unidos, e o mundo todo reverencia o nome de Abraham Lincoln, porque ele foi realmente uma pessoa acima do normal. Ele tratava os seus inimigos políticos com uma brandura que os próprios correligionários, os próprios companheiros diziam, mas não é possível se eu tratar as pessoas, tratar o inimigo do outro partido desse jeito. Pessoas que o caluniavam no jornal, ele tratava depois com muita brandura, dava até cargos para essas pessoas. Então, um dia, diz o recorte da biografia dele, que um dia ele que lutou muito pela cessação, pela abolição da escravatura no seu país, mas ainda antes de abolir a escravidão, ele foi um dia a um leilão de escravos. Uma experiência terrível para ele. E ele ficou entre chocado, surpreso, revoltado, e as pessoas comprando e vendendo pessoas. E aí apareceu uma moça muito bonita, mas a moça tinha o ódio nos olhos, não sem razão. A sua expressão corporal era de demonstração de rebeldia, de ódio, de raiva. Então aquela moça foi colocada à venda. E Abraham Lincoln, que estava ali acompanhando, resolveu fazer um lance naquela moça. Dou tanto, aí outro dava mais, ele aumentava, o outro lá cobria, sabe como é leilão? E chegou finalmente a um ponto em que Abraham Lincoln comprou aquela moça. Quando ele comprou aquela moça, ele se dirigiu a ela e disse assim, agora você está livre. Livre para quê? A moça tinha a ira nos ossos e a raiva nos olhos, e não sem razão, repito. Livre para quê? Ela já havia sido explorada pelos donos anteriores, explorada em todos os sentidos que você puder, infelizmente, imaginar. Abraham Lincoln então compra e diz, você está livre. Mas livre para quê? Para continuar essa história toda? Ele diz, não, você está livre agora, você pode fazer o que você quiser com a sua liberdade. Você pode ir para onde você quiser. A moça não entendeu nada, e ele falou isso e foi saindo. Ela disse, espere, eu vou com o senhor, então. Se é assim, eu vou com o senhor. Irmãos, a graça de Jesus nos libertou do pecado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos comprou da mão do inimigo, e agora nós temos pleníssima liberdade, liberdade para fazermos o que quisermos. É claro que numa situação dessas, a gente vai querer o quê? Servir aquele que nos comprou. E é isso que a alma faz. A alma crente,
ela gosta até dessa expressão, a graça de nosso Senhor. É um Senhor que não mete medo, é um Senhor que não violenta o nosso livre-arbítrio, que respeita as nossas limitações, que vai conosco pelos vales da sombra da morte, que vai conosco nas euforias, né? E como diz aqui um dos textos de Provérbios, coração alegre, o rosto alegre, cantando, o Senhor está conosco em todo o tempo. Essa que é a preciosa verdade da palavra de Deus. Então, nós, ao lidar com o nosso Deus, estamos lidando com um Deus que é compassivo, um Deus de graça, um Deus que se manifesta gracioso para conosco. Mas em segundo lugar, das 4 virtudes de Deus aqui, a segunda que destaco é a que é um Deus revelado. É um Deus revelado. Versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho é uma palavra importante aqui, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, outra palavra importante, revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto, revelado manifesto e dado a conhecer a todas as nações. Então veja que Paulo está falando aqui de um Deus revelado em Cristo Jesus. O Deus do Novo Testamento não é uma elaboração intelectual de algum filósofo, de algum líder religioso. O Deus do Novo Testamento não é acessado pela via de exercícios espirituais. É um Deus que se revela aos homens, e Ele se revelou a nós de várias formas. O estudo clássico da teologia é que Deus se revelou a nós de pelo menos 4 formas. Primeira forma, Ele se revela a nós pela natureza criada. E o Salmo 19:1 confirma isso, porque os céus declaram, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quem se dê ao trabalho de analisar a natureza, vai deparar com o Criador, vai encontrar o Criador, porque Ele deixou seus rastros na sua criação. Mas não só pela criação, também pela consciência humana, e o apóstolo Paulo em Romanos 1 fala disso, que Deus se revela à nossa própria consciência, mas Ele se revela pela palavra registrada. O registro da revelação comunica a vontade de Deus e o caráter de Deus. Mas a revelação máxima, a revelação maior, o topo, o ápice, o cume da revelação é justamente em Jesus Cristo, é a encarnação, é quando Deus se faz homem em Cristo Jesus. Ali nós temos Deus se revelando na sua forma maior. Então Deus, o Criador, decidiu se revelar à sua criatura, e fez isso então pela criação, pela consciência, pela palavra e pela encarnação. E por isso Ele é poderoso, diz o versículo 25, poderoso para vos confirmar, para confirmar os nossos passos na fé cristã. Ora, Deus é poderoso para criar, Deus é poderoso para salvar e Deus é poderoso para confirmar, ou se quiserem tudo ser, poderoso para criar, para converter e para confirmar os passos do convertido na sua presença, diz o verso 25. Mas ainda aqui Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho, boas novas, e a pregação de Jesus Cristo. A palavra pregação aqui é uma palavra grega que é muito conhecida também fora dos arraiais teológicos, é a palavra querigma. E querigma vem de um verbo interessante, que é o verbo querusso, e o verbo querusso é o verbo ligado, que descreve a atividade de um profissional na antiguidade chamado querux. E o querux era exatamente o arauto. O arauto era aquela pessoa contratada pelo rei, e o seu trabalho era essencial, como dizemos hoje,
trabalho essencial, porque eles, não havendo mídia, não havendo comunicação como temos hoje, aquele homem, o querux ou arauto, ele se incumbia de pegar a notícia do palácio e levá-la para as ruas, para os becos, para os bairros, para os montes, para os vales, para a cidade, para o campo, enfim, ele era alguém incumbido de entregar uma mensagem. Então, Paulo está dizendo aqui que aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação e a proclamação, o querigma de Jesus Cristo. Teve um teólogo galês, da Inglaterra, mas do país de Gales, que se dedicou especialmente a estudar o querigma. O querigma chamava-se C.H. Dodge. Ele morreu faz pouco tempo, em 1973. Pouco tempo, né? Em 73 ele faleceu, mas ele deixou uma obra interessante e num dos seus livros, chamado Pregação Apostólica e seus desenvolvimentos. Pregação Apostólica e seus desenvolvimentos. Nessa obra, ele resume o querigma. Ele diz que o querigma é o conteúdo da pregação da igreja. E realmente, se você privar a pregação da igreja desse conteúdo que eu vou mencionar agora, que é o conteúdo querigmático da igreja, então você está realmente defraudando a mensagem, você está privando a mensagem do seu verdadeiro conteúdo. Então o querigma tem como seu componente, primeiramente, o cumprimento das Escrituras. Em Jesus cumprem-se todas as Escrituras do Antigo Testamento. Todas as palavras dos profetas estão ali cumpridas nele. Há também, em segundo lugar, a chegada do reino de Deus, que inaugura um novo tempo. Por isso que João Batista, Jesus e os discípulos começam a sua pregação com a mesma palavra. É chegado, ou seja, chegou a vós o reino de Deus. Ou, numa tradução melhor, contemporânea, né, com outra sintaxe, o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. Então, a chegada do reino, a linhagem de Jesus até Davi, também faz parte do querigma, a morte na cruz, evidentemente, e evidentemente depois da morte, a ressurreição de Jesus, e depois da ressurreição, a sua exaltação. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a exaltação de Jesus e, por fim, a promessa de uma segunda vinda de Jesus. Então esses 8 pontos formam o conteúdo querigmático da igreja, ou seja, aquilo que a igreja prega. Se você encontrar por aí uma igreja que pregue, que diga pregar o evangelho, mas omita esses pontos, então você já sabe que você não está numa igreja evangélica. Porque a igreja evangélica prega Cristo. É uma pregação cristocêntrica. E por isso Paulo está dizendo aqui, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Olha só, Paulo está falando que houve uma revelação em Cristo de um mistério que ao longo da história esteve oculto, esteve escondido, por isso era mistério. Mas agora em Jesus, esse mistério é revelado. Paulo diz aqui, revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto. Desde os tempos antigos, mas agora manifesto. Agora foi revelado em Cristo Jesus. E o Evangelho é isso, é a revelação da graça, do amor, da misericórdia, do perdão de Deus para aqueles que desejarem ser perdoados. Então, hoje o Rei Jesus chama você e a mim para sermos arautos da graça de Deus, para anunciar às pessoas que em Cristo Jesus há perdão para aquele que desejar. Então, nós temos um Deus compassivo, um Deus revelado, mas em terceiro lugar, nós temos aqui um Deus universal. Universal. Porque ainda no versículo 26,
ele diz: mas agora esse mistério foi manifesto e dado a conhecer a todas as nações. A todas as nações. Então nós temos aqui uma ideia da universalidade do amor de Deus, universalidade da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Isso é universal. E isso, meus irmãos, já é óbvio para Deus, para Deus. Depois eu vou dizer por quê. Porque para o povo dele não foi muito óbvio e para muita gente não é óbvio até hoje. Mas para Deus foi óbvio desde quando ele resolveu chamar Abraão para compor uma parceria com ele. Deus diz assim: farei de ti, Gênesis 12, versículos 2 e 3. Farei de ti, Abraão, uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Alô, Abraão, tu serás uma bênção. Se o texto, se a palavra, se a convocação, a chamada de Deus parasse aqui, os que pensam diferente estariam certos. Mas ele continua: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. A palavra famílias aqui também pode ser traduzido como nações. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio. Presta atenção nessa explicação aqui, olha, por meio de ti. Então Deus chama Abraão para quê? Para fazer dele um rico senhor, fazendeiro. Ele era tudo isso. Um crente piedoso e, portanto, vai ser abençoado de volta também. Mas não só para isso. A chamada de Abraão se dá para que ele e sua família, ele e seus descendentes, sejam uma nação missionária. Por meio de Abraão serão abençoados todos os povos da terra. Meus queridos irmãos, como é que alguém pôde esquecer isso? E olha, Deus chama Abraão para que ele seja um veículo, ou seja, ele seja um instrumento e não o fim em si. Abraão não é finalidade, não é fim. Ele é um instrumento, é um meio, é um veículo para se chegar àquele fim. O fim é a glória de Deus revelada em todas as nações. Mas aí, muitos filhos de Abraão acham esta verdade simplesmente impalatável. E eles não conseguem engolir isso. Eles não conseguem engolir que Deus está chamando todas as pessoas de todos os povos, e não apenas de um povo só. E eu lamento por essa quebra da missão de Deus na vida de Israel. A vida de Israel lembra hoje a missão fracassada de Israel, lembra a missão fracassada de uma figueira, da qual se esperavam frutos, mas que frutos não deu. E Deus então quase que, vou dizer assim, obrigado, ele nunca faz nada obrigado, mas Deus apela para um outro plano. Já que essa figueira não deu fruto, e eu cuidei dela, eu plantei, reguei, adubei, fiz tudo que era necessário para que essa figueira desse muitos frutos e os povos inteiros da terra viessem e dela se alimentassem, então, já que ela falhou, eu tenho um plano B. E o plano B foi chamar e selecionar um povo. E depois Pedro vai dizer, lá no início da sua primeira carta: vós sois o povo escolhido, a geração eleita, a nação santa, um grupo de sacerdotes. Já que aqueles primeiros falharam, agora vós, crentes, sois esse povo selecionado, esse povo especial. Então, irmãos,
A universalidade do amor de Deus não pode morrer nas mãos da igreja como morreu nas mãos de Israel. Não pode. A igreja precisa cada vez mais se fazer missionária. Por meio de ti, Abraão, eu vou abençoar todas as nações. Por meio de ti, igreja, eu vou abençoar todas as nações. Então, Deus levantou um povo, e esse povo tem essa missão de evangelizar, de proclamar, de ser arauto, cada um ser um arauto a todas as nações. Versículo 26, Paulo é claro, não só a Roma, não só na Judéia, na Palestina, não só aos árabes, não só aos chineses, mas a todas as nações, porque o amor de Deus abarca indivíduos de todas as etnias, de todas as latitudes, de todas as partes do mundo. Que bom que Paulo termina a sua carta lembrando à igreja o seu compromisso missionário com todas as nações. Aqui neste santuário onde estamos nesta hora, nós somos lembrados desse compromisso porque os cultos públicos foram interrompidos quando se começava a campanha de missões mundiais, a campanha de levar o evangelho a todas as nações. E aqui nós temos bandeiras de alguns países do mundo. E essas bandeiras estão aí para nos lembrar o compromisso de que o Evangelho, o mistério da salvação, ficou por muito tempo guardado, mas foi revelado em Jesus Cristo, e agora os arautos precisam sair e ir a todo mundo e mostrar que Jesus é Salvador universal. Mas há uma última qualidade de Deus aqui, além de ser compassivo, revelado e universal, nós temos por fim, no versículo 27, Paulo dizendo, ao único Deus sábio. Ao único Deus sábio. Então Paulo mostra aqui, Paulo admite aqui que ele serve, que ele trabalha para um Deus sábio. E meus irmãos, nós, querendo ou não querendo admitir, sabemos que tudo que Deus faz tem a marca da sabedoria de Deus. Tudo que Deus faz, ou dito de outra forma, tudo o que Deus deixa de fazer também tem a marca da sua sabedoria. Tudo que Deus permite acontecer está dentro da órbita da sua sabedoria. Tudo o que Deus faz ou não faz é porque Ele é sábio e, portanto, fará tudo de acordo com a orientação da sua própria sabedoria. Ele, por exemplo, na sua sabedoria pode pegar um indivíduo dentre o povo, fez isso na história de Israel, e elevar esse indivíduo à condição de líder, de autoridade máxima do seu país. Fez isso com José do Egito, ou no Egito, fez isso com Saul, com Samuel, com os juízes, com Davi. Deus pode fazer isso, ele eleva, mas na sua sabedoria Ele também pode rebaixar aqueles que acham que estão acima de Deus, acima dele. Ele pode fazer isso, e isso também está dentro da sua sabedoria. Ele foi sábio ao escolher Abraão ali para ser missionário às nações. Ele foi sábio em escolher Jacó, descendente de Abraão. Havia dois irmãos, Jacó e Esaú. Poderia ter escolhido Esaú, mas preferiu Jacó por razões que só a sua sabedoria pode explicar. Ele preferiu enviar seu filho como um homem pobre, de uma família pobre, num país empobrecido, num país sem liberdade, um paizinho. Ele escolheu fazer isso, enviar o seu filho.
e na sua sabedoria escolheu coroá-lo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você deseja ser sábio, continue estudando, continue observando a vida, porque a sabedoria não passa apenas pelos livros. A leitura de livros é recomendada, mas também a leitura das pessoas é recomendada, para que possamos adquirir sabedoria. Então Paulo termina: ao único Deus sábio seja dada glória, louvor, culto, para todos sempre, não apenas numa hora, 2 horas, não apenas em alguns dias da semana, mas a glória devida ao nome de Jesus lhe deve ser dada para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Olha como Paulo termina falando que Jesus também é o veículo, o missionário, por meio do qual nós nos chegamos a Deus, por meio do qual iremos para o céu. Então, a Ele seja dada a glória, Ele seja exaltado, por meio dEle é que nós temos acesso às bênçãos espirituais. Sem Ele, sem Jesus, o culto não passa de uma aglomeração, que nesses dias nem podemos ter. Sem Jesus, o culto não passa de uma aglomeração, onde palavras e cânticos são lançados ao vento. Sem Jesus, o culto não faz o menor sentido, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Mas ao cultuá-lo, ao exaltar o seu nome, nós nos humilhamos e ele nos exalta. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos a preciosidade da tua palavra colocada à nossa disposição. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ler este livro em nosso próprio idioma, traduzido que foi das 3 línguas originais. E nós te louvamos porque alguém fez esse trabalho e continua fazendo, propiciando-nos o melhor texto possível em nosso idioma. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça misericordiosa que nos libertou das algemas do inimigo, das garras do pecado e nos colocou numa nova caminhada, num novo reino inaugurado por Jesus, teu Filho. Ó Senhor, pedimos que nos faças instrumentos, missionários, arautos da tua boa vontade junto às pessoas em nosso derredor. Ajuda-nos, pois, a sermos uma bênção uns para os outros. Nós oramos estas coisas no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Cante conosco. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu, então, me ajunto aos anjos, me reúno a eles para louvar também a esse que merece glória para sempre. Eu louvo
Antes de concluir esse culto, nós queremos agradecer a você, querido amigo, querido irmão, você que está acompanhando, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor conosco. Muito bem-vindo, você visitante, amigo, você que recebeu o link de alguém da igreja e também participou conosco, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Quero convidá-lo para quarta-feira, às 19h30. A transmissão do culto de quarta-feira é feita lá da nossa casa e por isso tem as limitações que tem, evidentemente. Mas você está convidado, 19h30. E é interessante porque não adianta entrar 19h27 e ficar, cadê? Tem que esperar começar, tá, gente? Vou esperar começar, que nem esse culto, os cultos dominicais também. Muito obrigado ao ministro de música, Eduardo, a Thalita Siqueira, nossa pianista e cantora aqui, e o Matheus Marcelino, que bateu aqui nesses pobres pratos, não com muita vontade, porque ele está com fome também, mas obrigado por participar do culto desta noite. Obrigado aos irmãos da SECOM, Mongande Jordano, que é o nosso... SECOM é a Secretaria de Comunicações, Mongande é o diretor, o Carlos Roberto, também funcionando lá dentro, o casalzinho inseparável, Luciana e Luiz Persiliano, é bonitinho de ver os dois trabalhando, né? E também o Pedro Paulo Paranhos Brandão Júnior, PPPBJ, é o Pedrinho Brandão. Muito obrigado a vocês que tornaram possível esta comunicação. Obrigado também a Gerard, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, que nos socorre com o apoio, né? Na parte do apoio. Irmãos, nós queremos louvar a Deus pela sua fidelidade na contribuição, e nós que prevíamos um cenário catastrófico, né, financeiramente falando, e a tesouraria nos apazigua e nos lembra que os irmãos têm sido fiéis. A ideia de colocar o seu dízimo, depositar o seu dízimo no banco, fazer uma transferência bancária, essa ideia pegou muitos irmãos fazendo isso, e a gente então agradece a Deus e agradece aos irmãos a sua fidelidade. E, em contrapartida, a gente diz o seguinte: se você precisa de socorro, de comida, de dinheiro, de alguma coisa, então entre em contato conosco, né? Nós não só recebemos, mas nós também damos, e nós queremos aliviar a sua carga se você estiver passando por um momento difícil assim. Eu quero concluir, então, lendo o último versículo de Romanos. Ao único Deus sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e uma boa semana.